do meu coração, ouvi-me em penitência, dai-me a vossa absolvição, perdoai os meus pecados, vós bem sabeis quais são, dai-me a graça nesta vida e na outra a salvação. Então não preciso apresentar-me, né? Todo mundo já me conhece. E nós vamos dar continuidade. Eu também. Então eu me chamo Socorro Ferreira, sou da Renovação Carismática Católica desde os primórdios, né? Há tem uns 30 anos, ou mais de 30 anos. Vovó, né? Ok, então os internautas aí, né? Isso aqui eu nem sabia, agora a gente fica tímida com isso. Você me intimidou. Então, como eu já falei, eu me chamo Socorro Ferreira. Como é teu nome? Eu acho que é só ele que não me conhece, né? Eu perguntei até se ele era irmão de Joaquim. Aí Pedrinho disse, não, ele é irmão de novo. Pois seja bem-vindo, viu? Então, nós vamos dar continuidade. A Adriana falou do primeiro capítulo, né? E nós vamos falar sobre o segundo capítulo. O segundo capítulo tem muita coisa para falar. Então, esse capítulo que nós vamos ver agora, grupo de oração, a alma da renovação. Aí nós temos aqui, são 10 tópicos. Primeiro a introdução, aí nós vamos ver o grupo de oração como a célula fundamental da RCC. O grupo de oração é um tesouro de Deus. O quarto, o grupo de oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quinto, o grupo de oração é o amor de Deus em ação. Sexto, o grupo de Deus é um celeiro produtor de santos. 7, o grupo de oração é um oásis da misericórdia. 8, o grupo de oração é um hospital de campanha. 9, o grupo de oração é o cenáculo de Jerusalém e a conclusão. Então, como eu falei para vocês, é muito longo, muita coisa, né? Se tivesse feito um slide, até facilitava mais, né? Mas não deu tempo eu fazer. Também não tinha nem como projetar, né, Adriana? Vai? Pois tá bom. Então vamos lá. Então, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o inciso 366, façam só anotar, né? Porque depois vocês conferem em casa, quem tiver o Catecismo. Diz o seguinte: a Igreja nos ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente no corpo na ressurreição final. Então, o inciso 366, viu? Eu fugi um pouquinho. A Igreja nos ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Então, a alma é criada por Deus. Os nossos pais, né? O espermatozoide une-se ao óvulo. Então, formou aquele ser, né? Mas só que a alma não é uma herança genética, sabe? A alma é dada por Deus. Então, do mesmo jeito, é o grupo de oração, né? É uma comparação que ele faz com o Catecismo da Igreja. Entender que cada grupo de oração é único e irrepetível. A gente vem toda segunda-feira para o grupo de oração, mas é a mesma coisa. O que acontece na segunda-feira passada é a mesma coisa que iria acontecer se amanhã tivesse, né? Porque esse mês de maio a gente para. Iria ser a mesma coisa? Não, completamente diferente. A Adriana falou que a gente se prepara de um jeito, né? A gente se organiza, faz aquela reunião, aquele núcleo de serviço, para ver como vai naquele dia aquele grupo de oração andar. Mas só que quando chegar aqui, de repente tem uma unção diferente, né? Mas a gente não vai se preparar de maneira alguma, a gente tem que se preparar, né? Mesmo que quando a gente chegar aqui, seja completamente diferente daquilo que a gente preparou. As músicas, a pregação e etc e tal. Assim como a alma é única, criada por Deus, cada grupo de oração também não é vontade humana, mas é o próprio Senhor que inspira nos homens, onde cada grupo de oração deve ser aberto. Nós temos aqui o apóstolo Pedro, né? Que Deus fala para ele. Não é vontade de Pedrinho, é vontade de Deus, que quer usar ele
para poder ser um verdadeiro apóstolo e abrindo grupos de oração por todo canto. Né, Pedrinho? Mas é Deus que indica o local. Ele vai falar sobre isso no último ensino. Assim como veremos logo a seguir neste capítulo, que ninguém pode fechar um grupo por vontade própria. Então, um grupo não se fecha. Eu vou fechar aquele grupo porque eu não quero mais. Não é você, é o próprio Deus que vai, né, agir para poder fechar, né? Mas ele diz que não se fecha um grupo por vontade própria. Então, o que é o grupo de oração? É uma linda estratégia de Deus para a evangelização, utilizando a linguagem do documento de Aparecida. Grupo de oração é um espaço caloroso que nos proporciona um encontro pessoal com Jesus, experiência profunda do amor de Deus. O grupo de oração é um espaço que ajuda os cristãos a redescobrir Pentecostes como experiência real e transformadora e não como um conceito. Certo? A alma dá vida ao corpo, não é? O corpo sem alma é morto, né? O que mantém e quem mantém em movimento, assim são os grupos de oração para a renovação carismática católica, que não existe por si mesmo. Sem um grupo de oração, a RCC seria apenas uma organização morta, não é isso? Por exemplo, tem a renovação carismática católica, mas não tinha grupo de oração. Era o quê? Uma organização morta, porque a alma é que dá a vida. E a vida da renovação é o quê? É o grupo de oração. É a alma, perdão. Dessa forma, não pode existir renovação sem grupo de oração. Além disso, o grupo de oração é a consequência da reunião de pessoas, ou seja, as pessoas devem estar ligadas ao grupo de oração. Um servo não pode deixar de participar do grupo de oração semanalmente, participando quando quiser. Não, eu só vou para o grupo de oração quando eu quiser. Não é isso. Você tem que ir semanalmente para o grupo de oração. Você tem que priorizar o grupo de oração. Você não pode marcar nada no dia do grupo de oração, né? Só se for uma coisa assim, por exemplo, uma pessoa adoeceu, né? Ou morreu, como ele já está dizendo aqui, né? E nesse caso. Aí você não vai poder ir porque aquela pessoa morreu, talvez uma pessoa da sua família, né? E você vai ter que ir acompanhar, fazer o velório e tal, e etc, né? Aqui continuando. Um servo não pode deixar de participar do grupo de oração semanalmente, participando quando quiser. A vida e mais a vitalidade da fé acontece com a unidade entre as pessoas. Da mesma forma, não pode participar a cada semana de um grupo de oração diferente. Por exemplo, hoje eu vou para o grupo Israel. Na outra semana eu vou para o Fonte de Vida. Na outra eu vou para... Eu esqueci os nomes dos grupos. Aí eu ficar de galho em galho. Não, eu tenho que perseverar naquele grupo que Deus me colocou primeiramente, né? Aí aqui continuando. Nós vamos agora falar um pouco sobre a célula humana, né? A gente sabe que para originar um ser vivo é necessário que o gameto sexual masculino fecunde o gameto sexual feminino, o espermatozoide e o óvulo. Aí vai originar um novo ser, não é isso? Então essa célula, o que é célula? É a unidade morfofisiológica de todo ser vivo, é a unidade fundamental. Então nós fomos formados por dois gametas que se uniram e formaram uma célula. Essa célula foi se multiplicando e foi dando origem a quê? Aos tecidos, aos órgãos, ao sistema, né? E todo o nosso ser. Aí aqui é uma comparação que se faz com o grupo de oração. O grupo de oração é a nossa célula fundamental, né? Já foi falado aqui. Tem por objetivo levar os participantes a experimentar o Pentecostes em suas vidas e ter um encontro pessoal com Jesus por meio do quê? Do batismo no Espírito Santo. E com base nele, ter sua vida transformada, renovada. Se a alma é criada da vontade de Deus, infusa no homem no momento da criação, ou seja, do encontro do espermatozoide com o óvulo, um não existe sem o outro. Assim também é o grupo de oração. Ele é a alma e a célula fundamental da renovação carismática católica. O zigoto
né? Que é quando se junta o espermatozoide com o óvulo. Forma essa célula chamada zigoto. Esse zigoto vai existir sem ter a alma. Quem é que dá a alma? Né? Deus, no momento da criação. No momento que se fecundou, que deixou de ser o pronúcleo sexual masculino e o pronúcleo sexual feminino, que originou o zigoto, aquela célula, né? E só entra o espermatozoide. Quando entra e pronto, aí bloqueia, não entra mais não, né? E são milhões e milhões de espermatozoides para poder fecundar um óvulo. Justamente. Então, qual é a célula fundamental na vida humana? Eu já falei, a primeira célula fundamental na vida humana é o zigoto. Ali se forma a vida humana por meio das células que vão se multiplicando. O grupo de oração é a célula fundamental da RCC, formada pelo encontro do homem com Deus uno e trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu vi uma coisa tão interessante ontem, que falava justamente sobre a Trindade, né? Que Deus, ele deixou a marca dele em tudo, né? Aí ele falou sobre prótons, nêutrons e elétrons, não são 3? Aí sei que ele falou um bocado de coisa que é 3, então ele deixou a marca dele na criação, né? Que muitas religiões dizem que tem o seu Criador, né? Mas a única que tem a marca em tudo que criou é Deus, não é isso? Assim como na vida humana, a primeira célula é responsável pela vida e por meio dela vão surgindo as demais células que vão se multiplicando e vão formando o quê? Os tecidos, os órgãos, o sistema, etc. No grupo de oração também acontece algo semelhante. A experiência com o Senhor na vida de uma ou mais pessoas faz com que outros também se sintam chamados a esse encontro. Essa graça vai se multiplicando. E mais e mais pessoas passam a viver sob a ação do Espírito Santo. Então nós formamos o quê? Uma grande célula, né? O grupo de oração. As estruturas de uma célula e as estruturas do grupo de oração também têm muitos a nos ensinar. Por exemplo, a membrana nuclear, a membrana que reveste o núcleo da célula. No núcleo da célula tem o quê? Tem o material genético, DNA. Nós sabemos que o DNA é o responsável por tudo, né? Que forma o cariotipo humano, né? Que na espécie humana são 23 pares de autossomos e um par de alossomos. Ou seja, 22 pares de cromossomos que concorrem para as características do ser, né? Cor do cabelo, tipo de... cor do cabelo, cor dos olhos, tipo de sangue, etc e tal. E tem também a célula masculina, né? Que é o X e o Y. O X é a mulher quem doa e o homem, ele pode doar tanto o X como o Y. Se ele doar o X, então aquela criança vai ser o quê? Uma menina. Porque a mãe só tem para a menina. Quem vai definir o sexo da criança é o espermatozoide, né? Se for um X, vai nascer o quê? Se for um Y, vai nascer o quê? Um menino, né? E Deus só deixou 2 sexos, né? Ou é masculino ou é feminino, outro não existe. Continuando aqui. Membrana nuclear, como eu já falei, preserva o material genético, o DNA, criando uma barreira e preservando a essência. Se perder esse material genético, ele não consegue sobreviver. Pode-se até mesmo colocar outro DNA nela. Ela vai se multiplicar, mas vai perder suas características. É preciso preservar o nosso DNA, que é o batismo no Espírito Santo. Então, qual é o nosso DNA? O Espírito Santo. Organela citoplasmática, né? Na célula tem um bocado de organelas que desempenham as funções fisiológicas de todo ser vivo. Como, por exemplo, nutrição, tem os ribossomos, que são o quê? Síntese de proteínas. Tem os lisossomos, que é responsável pela digestão celular, e aí vai, né? Quem estuda biologia sabe de tudo isso direitinho. Mas aqui está fazendo uma comparação das organelas citoplasmáticas. Cada uma tem uma função específica. Respiração celular, que é as mitocôndrias, síntese de proteínas, que são os ribossomos. Podemos relacioná-los à especificidade do serviço, que são os nossos ministérios. Então,
as organelas que existem na célula, que é capaz de desempenhar todas as funções. Primeiro a gente viu a célula como unidade morfológica. Morfológica é o quê? É a junção, que vai juntar e vai formar o quê? Todo o sistema. Então o grupo de oração também é essa unidade morfológica, que são esse aglomerado de gentes. Aí agora vai acontecer o quê? Uma divisão desse pessoal. Uns vão para o Ministério de Música, outros vão para a intercessão, outros vão para onde? Ajude-me, gente. Por interior e etc, né? Então a gente está vendo o segundo tópico. O grupo de oração é a célula fundamental da RCC. E, continuando aqui, cada uma exerce uma função importante para que no grupo de oração os ministérios possam trabalhar de forma orgânica e para que a graça do batismo no Espírito Santo aconteça. Só vai acontecer quando tem a unidade, todo mundo orando, né? Aí cada um vai ter um discernimento, né? Vai ter uma visualização, né? Vai ter uma moção, né? Já aconteceu em 2 grupos de oração seguidos, foi a Adriana. A mesma moção que eu tive, a Adriana teve. A mesma palavra. Eu não sei se vocês estão lembrados. Núcleo da célula desempenha a função de preservar a identidade da célula. Então o núcleo vai preservar, né? Se perder o DNA e colocar outro DNA, pode até ter uma célula, mas só que as características vão ser bem diferentes, né? Podemos relacionar, vai ter uma mutação, né? Podemos relacionar aqui o núcleo de serviço, que é o coração do grupo de oração, que tem a função de planejar, organizar, conduzir tudo no grupo de oração. Então nós já voltamos para o núcleo da célula, né? Então nós também temos o quê? O núcleo do nosso grupo de oração. É lá que a gente vai se reunir para discernir o que é que o Senhor quer naquele dia, naquela próxima segunda, no caso nosso, né? Quem é que vai pregar, né? Qual a pregação, etc e tal. Poderíamos trazer outros aspectos da célula, mas trouxemos esses para entender essa expressão. A célula básica da RCC é o grupo de oração que dá vida à RCC. É ele que move nosso movimento. Alguma dúvida sobre isso? Nós acabamos de ver primeiro tópico, aliás, o segundo, né? Que o primeiro foi a introdução. A célula fundamental da RCC. Então, o grupo de oração é a célula fundamental da RCC. A RCC sem um grupo de oração é só uma organização, não é? Então, o grupo de oração é a célula fundamental. Agora vamos para o outro. O grupo de oração é um tesouro de Deus. E anotem a passagem, Isaías 2, 7a. Isaías 2, 7a. Eu vou ler aqui, viu? Sua terra está cheia, nós vamos ver agora, o grupo de oração é um tesouro de Deus. Aí a citação foi essa de Isaías. Sua terra está cheia de prata e de ouro, e há tesouros sem fim. Para encontrar tesouros dos povos antigos, quando tinha acesso ao mapa, fazia de tudo para seguir à risca todas as orientações e assim chegar até o lugar indicado, o tesouro, né? Todas as orientações e informação que a RCC proporciona são como mapas do tesouro que leva todos os participantes a encontrar esse grande sonho de Deus. Assim afirmamos que o grupo de oração é o tesouro de Deus. Foi o Senhor que espalhou pelo mundo todos os tesouros. Alguns já foram encontrados. Estão sendo cuidados, lapidados e guardados por homens e mulheres que assumem a missão de guardiões desse tesouro. Ainda existem muitos tesouros que não foram encontrados, mas é possível saber que não são tão distantes, se encontram. Pedrinho já encontrou um bocado desse, não foi, Pedrinho? Desses tesouros. Afinal, onde existe um povo sedento de uma experiência do amor de Deus, ali pode ser um tesouro. Alguns homens, ao encontrar o tesouro, tiveram uma conversão de vida. É lá em Mateus 13, do 44 ao 46. Assim como na palavra do Senhor, ao encontrar o tesouro, aqui é aquela passagem sobre os tesouros, certo? Depois vocês verificam em casa.
Assim como na palavra do Senhor, ao encontrar o tesouro, os homens vendem tudo, mudam suas vidas e passam a viver uma vida com a verdadeira alegria. Encontraram no grupo de oração o Senhor de suas vidas. Participar de um grupo de oração, entendendo-o como tesouro, requer uma decisão de fazer parte. Passamos a ser ricos em nossas percepções antigas por meio desse encontro. Passamos a viver uma alegria que o mundo não compreende. O que é que acontece quando a pessoa encontra um tesouro? Né? Ela vai sair espalhando para todo mundo que encontrou aquele tesouro? Não. Ela deixa lá no cantinho escondido, aí vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, aquele terreno, né? Por exemplo, uma pessoa tem um terreno para vender, né? E de repente naquele tesouro tem uma mina, né? Aí a pessoa já fica que vai comprar, né? O comprador descobre, né? O vendedor ainda não sabia que tinha aquela mina, mas o comprador ele descobriu que tinha. Então o que é que ele faz? Ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo, né? O Papa Francisco, nos Anjos do dia 26 de julho de 2020, falou dessas parábolas. Justamente sobre isso, né? O homem que vai, que vende tudo, é porque é muita coisa para me ler, né? Mas é sobre isso, né? Porque se for ler, demora um pouquinho. Mas ele fala justamente sobre isso, né? Quem encontrou aquele campo, quem encontrou aquele tesouro, ele vai, vende tudo aquilo que tem e compra aquele campo. O grupo de oração é o tesouro de Deus aqui na terra. Ao mesmo tempo, cada grupo de oração também vai construindo o mapa que nos leva ao reino dos céus. Nós somos cidadãos do céu e precisamos trilhar os caminhos certos para chegar até lá. Não podemos nos perder. Cada grupo de oração precisa apontar para o Senhor. Em cada reunião de oração, Jesus tem que ser o centro, assim como nos mapas do tesouro, né? Quando a pessoa encontra um mapa, eles vão lá e fazem uma cruz, para dizer, né, que naquele lugar tem um tesouro. Assim, nos mapas do tesouro, quando se chega ao lugar demarcado, há uma cruz. Dessa forma, onde tem Jesus, tem o quê? A cruz. Onde a nossa salvação foi marcada, e essa ninguém pode apagar, nem mesmo a morte conseguirá destruir esse grande sinal, que é o sinal da cruz que nós trazemos em nós, né? O tesouro, o grupo de oração, é confiado a servos do Senhor, que carregam a missão de pastorear, a Adriana já falou sobre isso, né? E cuidar das pessoas que participam do grupo de oração. Além de zelar para que a identidade da RCC não se perca, né? Um grupo de oração que não exerce os carismas, né? Que não... Qual é a identidade da renovação? Né? O batismo no Espírito Santo, né? Aí o grupo de oração que não está aberto para isso, né? Que está mudando, que não faz só oração normal mesmo, não ora em língua nem nada, né? Não é um grupo de oração. Esses servos são homens e mulheres comuns que passaram pela experiência do batismo no Espírito Santo e se deixam conduzir por ele, sabendo que carregam o tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus. 2 Coríntios 4, 7. Vocês quiserem anotar aí essa passagem, né? Carrega o tesouro em vaso de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus. Então nós vamos agora, o grupo de oração como tesouro de Deus. Vamos agora para o quarto tema. É uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí aqui tem uma passagem de Apocalipse 3, do 7 ao 8, que diz o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o Senhor, o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não a renegaste, o meu nome. Apocalipse 3, do 7 ao 8. Então, os grupos de oração são essas portas abertas, precisam estar abertas, e nós, os participantes e servos do grupo, somos coluna de Deus para sustentar os fracos e abatidos. No grupo de oração vem gente de todo jeito, né?
Vem gente que está sofrido por conta de um ente querido, né, que perdeu. Vem gente que está sofrido por conta de um trauma, por conta de dificuldade financeira, por conta de uma enfermidade. Vem gente de todo tipo, né? E quem são as colunas? Somos cada um de nós que vamos acolher esses nossos irmãos. E nós, os participantes, servos do grupo, somos coluna de Deus para sustentar os fracos e abatidos. No grupo de oração, o Senhor nos fortalece, nos restaura e nos fortalece na luta contra o mal, para que possamos ser sustentáculos para os outros. Não é isso? Devemos pedir sempre que a graça do Senhor, a força do Espírito Santo nos sustente para permanecermos firmes. Perseverar sempre. Quando os apóstolos estavam reunidos com medo dos judeus, a porta fechada, o que foi que aconteceu? Jesus se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E soprando sobre eles o Espírito Santo, os envia em missão. João 20, do 19 ao 22. Aí mais tarde, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, podemos ver toda a manifestação de Deus sobre todos aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar. Onde é que eles estavam reunidos? No cenáculo, né? Lá em cima, a Adriana tinha falado. Desde o início da igreja, mesmo que os homens tenham medo, que se tranquem por falta de ânimo ou coragem, o próprio Senhor vem com sua força e derrama seu Espírito. Assim, reanimados, sai em missão, anunciar as maravilhas que o Senhor fez em cada um. Do mesmo modo, isso precisa acontecer nos grupos de oração, que não podem ser fechados. Quando surgir a tentação de fechar um grupo, quando homens e mulheres acharem que o fardo está pesado demais, deve voltar a essas páginas da Sagrada Escritura e pedir que o Senhor adentre no grupo de oração, que faça mais uma vez o derramamento do Espírito Santo. E a gente fica triste, porque tantos grupos de oração já foram fechados, né? O meu era o Arca do Senhor, né? Tantos grupos. E nós não voltamos à Sagrada Escritura para pedir ao Senhor que adentre no grupo de oração e que faça mais uma vez o derramamento do Espírito Santo. O barulho de Pentecostes foi ouvido por uma multidão que foi atraída para perto da sala do cenáculo e para testemunhar o início da igreja. Quando São Pedro faz sua primeira pregação, as portas do cenáculo se abriram para nunca mais se fecharem. A igreja permanece firme até hoje, porque é do Senhor, assim como a renovação carismática católica é uma iniciativa do Senhor para ser o rosto e a memória de Pentecostes nos tempos de hoje. Desperta, Pedrinho. Já se ouviu falar que alguma igreja católica fosse fechada? Nunca se ouviu falar, né? Nunca. Decreto eu acho que fecha, né? Mas a católica não. Pois é, e os nossos grupos de oração, tantos que já se fecharam, né? Agora vamos para o quinto ensino. Então vocês entenderam que o grupo de oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Vamos agora para o quinto. Está já terminando. O grupo de oração é o amor de Deus em ação. Começa com a passagem 1 João 4, do 7 ao 8. Querem anotar aí? 1 João 4, do 7 ao 8. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, amorzinho nós somos, né? O grupo de oração é o lugar de encontro com o amor de Deus. O grupo de oração é o lugar de encontro com o amor de Deus. É o lugar onde as pessoas são acolhidas com um abraço, um sorriso, um olhar. Encontram-se com amor em forma de palavras proclamadas, através dos dons colocados a serviço. E quando clamam e recebem o batismo no Espírito Santo. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica, o inciso 733. Anotem aí. 733. Diz assim, ó. É baseado nessa passagem. 1 João 4, 8.16. Deus é amor.
E o amor é o primeiro dom, que contém todos os outros. Este amor derramou Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Uma vez que estamos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. E é a comunhão do Espírito Santo, segundo Coríntios 13:13, que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. O que é que nos faz perder a semelhança divina? É o nosso pecado. Mas apesar de tudo, Deus não deixa de nos amar, né? E a comunhão com o Espírito Santo é que vai restituir em nós, os batizados, a semelhança divina que foi perdida pelos nossos pecados. Ação é um verbo, indica que existe um acontecimento, mudança de estado, um processo. Se em cada grupo de oração o amor de Deus está em ação, isso significa que o Senhor está ali agindo, né? Provocando mudança de vida. Vidas são transformadas nos grupos de oração, pois se encontraram com amor que não se cansa de amar, de derramar seu amor. Então Deus, ele não se cansa de nos amar. Ele está sempre derramando o amor dele no grupo de oração. Tantas vidas foram transformadas, as nossas, né? Se nós estamos aqui hoje, é graças a esse amor de Deus que está sempre sendo derramado nas nossas vidas, através da nossa perseverança no grupo de oração. Ai de nós se nós não perseverarmos. Nós vamos sair por aí cometendo os piores pecados. A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. O amor é, por excelência, a marca registrada da presença do Espírito. É, portanto, impossível ter o Espírito e se não manifesta em nossa vida o amor. Se tenho o Espírito Santo, sou capaz de amar-me e amar o outro. Então, a gente conhece logo uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Que é uma pessoa dada, uma pessoa que ama a si, que ama o próximo. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Eu não prestava bater a voz bonita não, que eu ficava só cantando direto. Que apesar de não ter, mas eu canto mesmo assim. Lá na escola, os meninos dizem, Ave Maria, tu canta demais. Eu digo, e é porque não tem a voz bonita. Imagina se tivesse. Portanto, é imprescindível que cada grupo de oração, assim como todos os servos, tenha a consciência do chamado que recebeu, que não é apenas servir todas as semanas nos seus ministérios, nos seus grupos. É preciso ter consciência que cada servir, cada ensaio, cada encontro, cada formação, cada intercessão, em cada ministério estão sendo portadoras do amor de Deus que quer se manifestar e agir na vida dos homens e das mulheres. Não podemos de modo algum ser pedras de tropeço. Tomemos nossos postos como sentinelas que não se cansam, não desviam o olhar daquilo que é essencial. O grupo de oração é o amor de Deus em ação. Aqui, ó, pedra de tropeço. Quando é que eu sou pedra de tropeço? Quando eu dou um contra-testemunho. Então, nós que somos participantes no grupo de oração, a gente não pode dar contra-testemunho. Não é isso? É um celeiro... Fran está te chamando, Adriana. É o 6 agora. É um celeiro produtor de santos. Depois que a renovação carismática católica começou a existir, os papas, né, Papa João Paulo II, né, canonizou um bocado de santos, não foi? E o Papa Francisco também. O Papa Bento, eu não sei se ele canonizou algum, não estou lembrada. Aí aqui, ó, vamos para ele. É um celeiro produtor de santos. Está na hora, minha gente? Ainda falta um monte de coisa. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ser o Senhor. Hebreus 12:14. Como formar santos? Não existe uma receita de bolo que possa ser anexada aqui para demonstrar isso.
Se olharmos para a história da igreja, quem nos deu milhares de santos, podemos verificar um ingrediente comum a todos. Qual é esse ingrediente? O amor com que corresponderam ao amor de Deus. Falta 15, né? Os santos foram pecadores, que ao se encontrar com o amor de Deus, decidiram abandonar tudo, vender todos os seus bens para viver para o Senhor, no estado de vida, vocação ao qual foram chamados. Então, Jesus é esse tesouro. E os santos, quando ele descobriu esse tesouro, eles venderam tudo. O que foi que Francisco fez? Literalmente, ele vendeu tudo. Ele, né, deixou tudo e foi ao encontro do Senhor. E ele era muito rico, né? Mas ele não quis nem saber de recurso nem de nada. Até a roupa que ele tinha, ele deixou lá com o pai e se mandou. Foi ser feliz, né? Ao lado do verdadeiro amor, que é Jesus. Deus nos criou para a eternidade, para que possamos contemplá-lo face a face. No entanto, o pecado original nos privou da santidade original, que foi dada gratuitamente. Após esse evento, o homem vive uma luta contra si mesmo, uma vez que tende a cair no pecado constantemente. Só o amor é capaz de fazer essa realidade mudar. Porque a gente está trilhando esse caminho de santidade, a gente não cai? Cai. Mas a diferença é que a gente consegue se levantar, né? É como diz, nós tropica, mas não cai, né? Quando falamos que o grupo de oração é uma porta aberta, ele deve ser aberto a todos, independente dos pecados que cada um cometeu. Assim, o amor presente em cada grupo de oração precisa encontrar esses corações feridos e desfigurados, transformando-os. Não importa o pecado que aquele irmão ou aquela irmã cometeu, né? Mas o grupo de oração tem que acolher, olhar para ele com amor, não olhar para o pecado, né? Esse é o maior problema. Não é só da renovação, da igreja de modo geral, né? É? Pois é. Quando falamos que o grupo de oração ali, né? Aqui. Uma vez, quem foi o santo, meu Deus? Não, foi Jesus mesmo. E São Pedro. Aí tem um cachorro morto ali, sabe? Já estava em decomposição. Só que o cachorro tem os dentes muito bonitos. Aí Pedro olhou para ele e disse: Senhor, o que é que está fazendo aí? Olha esse cachorro morto. Aí só olha os dentes dele como é bonito, né? Apesar de todo o pecado, de toda a feiura do pecado, mas Deus vai olhar para você e vai ver algo belo e precioso em você. Não é isso? O grupo de oração precisa levar os homens a uma união mais íntima com o Senhor, por meio de uma pregação do Evangelho que anuncia o Reino de Deus, que faz os homens desejarem viver uma busca de santidade, assim como os santos já conhecidos, buscando uma vida de união e intimidade com o Senhor. Deixa eu ver aqui. Com efeito, todos os fiéis cristãos são chamados a viver a santidade. Então, a vontade de Deus para cada um de nós é que nós sejamos santos, né? E nós só seremos santos se formos íntimos, modelados pelo seu amor. Dá o sim, se não dermos o sim, para a graça de Deus que nos é apresentada, nada vai mudar. Então, tem que dar esse sim como Nossa Senhora deu, né? Um sim disposto a pagar o preço, assumindo o chamado de Deus para a santidade. Vamos agora, o grupo de oração é um oásis de misericórdia. Então, nesse mundo, muitas vezes árido como um deserto tão distante de Deus, com uma percepção tão equivocada de Deus, num mundo tão escasso de amor e de bondade, o grupo de oração é chamado a ser um oásis de misericórdia. E você pode perguntar, e o que é um oásis? O que é, meu senhor, um oásis? É um lugar fértil em pleno deserto, por causa da presença de água. E a gente deve pedir essa água viva do Espírito Santo. Tem dia que a gente está assim, né? Árida, seca. Então é o momento de pedir o quê? Porque quando a gente está árida e seca, o que é que a gente faz? A gente fere, né? Portanto, o grupo de oração é chamado a fazer a diferença neste mundo, sendo um oásis onde as pessoas podem beber da água viva e são chamados a ter um encontro pessoal com um Deus compassivo, carinhoso, próximo, amoroso, perdoador e não castigador, e ao mesmo tempo a experimentar esse amor de Deus por meio da acolhida como pessoas que têm valor.
pessoas respeitadas, consideradas, recordadas de sua dignidade. Aqui temos duas vertentes muito importantes. Ter um encontro pessoal com Deus todo misericordioso. Experimentar esse amor e essa misericórdia por meio dos irmãos. Então, ter um encontro pessoal, a gente também tem que ter todos os dias na nossa oração pessoal. E no grupo de oração, experimentar esse amor e essa misericórdia por meio dos irmãos. Nosso grupo de oração não precisa ser um ambiente propício para o encontro pessoal com o Pai misericordioso. Aquele que fica à espreita, à espera do filho arrependido e sai correndo ao seu encontro. Aquele que não resiste a um coração contrito e humilhado em sua presença, que é lento para a cólera, paciente e compassivo. Então esse é o nosso Deus, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos esperar. Então a gente tem que ver o grupo de oração como esse oásis da misericórdia infinita. O que foi que aconteceu quando o filho pródigo, resolveu voltar para casa? Acolheu. Foi, acolheu. E o que foi que aconteceu com o irmão mais velho? Ficou com ciúme, E ele disse, tudo que é meu é teu. Então, o Pai diz para nós hoje, tudo que é meu é teu, Jesus, a encarnação, é a personificação da misericórdia do Pai. Como nos disse São João Paulo II. Em Jesus, o Pai da misericórdia é visto particularmente próximo do homem. Aí ele diz assim, a misericórdia do Pai tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré. Vamos ver aqui algumas características. A misericórdia de Deus é concreta, não é uma ideia abstrata, É eterna. A misericórdia de Deus ultrapassa todos os limites, Do tempo, do espaço, para mergulhar tudo no amor, não tem limites. É atenta, é como uma mãe zelosa. Deus se desdobra para responder às necessidades de seus amados. E é incansável. Deus nunca cansa de perdoar e de amar. Nós é que nos cansamos de lhe pedir perdão, Mas Ele não desiste, Ele é permanente. Deus é fiel. Mesmo quando lhe damos as costas, Deus está sempre de braços abertos a nos acolher. E agora nós vamos... Tem quantos minutos, Pedro, ainda? 8? Sim. Não, ainda não vai para o 8 não, Luiz. Tem um pouquinho ainda. Como ser sinal da misericórdia no grupo de oração? 10? Acolhendo as pessoas como os filhos e filhas de Deus, do jeito que elas se encontram. O amor de Deus muitas vezes se reflete através de nós. Incluindo todas as pessoas no convívio, no crescimento e no serviço. O que vai fazer as pessoas perseverar no grupo é o serviço. Não é isso? Incluindo todas as pessoas no convívio, do crescimento e no serviço evangelizador. Nada de grupinhos, panelinhas, preferências, etc. e tal. Exercendo as obras de misericórdia corporais e espirituais. Vocês sabem quais são as corporais? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher os peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, enterrar dignamente os mortos. E as espirituais? Instruir a quem ignora, dar bom conselho a quem necessita, corrigir fraternalmente os que erram, perdoar os que nos ofendem, consolar os aflitos e entristecidos, suportar com paciência as fraquezas alheias, rogar a Deus pelos vivos e pelos os defuntos. Agora vamos para o 8. É um hospital de campanha. A gente só lembra de quê? Da Covid, É um hospital de campanha. No início do pontificado do Papa Francisco, deu uma entrevista para o padre Antônio. Aí ele disse, aquilo de que a igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis. Para estar perto dessas pessoas, faz-se necessário existir um desprendimento de si mesmo, pois para estar perto de quem amamos, que nos faz bem mais fácil, mas é necessário estar perto de todas as pessoas. Estar disposto a acolher os sujos, os esquecidos,
os marginalizados, os pobres, os ricos, os bonitos, os feios, etc. No hospital de campanha chegam pessoas feridas do grupo de oração. Também chegam pessoas feridas fisicamente e muito mais. Mas são feridas que não se vê com os olhos. É preciso olhar com os olhos do Senhor para ver através da alma. Aí vamos aqui para algumas características dos hospitais de campanha. Instalação, né? A gente viu na época da pandemia, né, que foi montado um bocado de hospital de campanha. O hospital de campanha é montado com uma estrutura provisória, mantendo um local que não é permanente. Desse modo, cada grupo de oração também é uma instalação provisória. Sim, porque nós somos cidadãos do céu. Então, nosso lugar definitivo é o céu. No grupo de oração, vamos encontrar esse lugar que vai nos lembrar do céu. Precisamos encontrar o louvor, a alegria, a santidade. Cada encontro de grupo de oração precisa proporcionar essas experiências do céu. Assim vamos tomando gosto de ir para lá, nossa morada eterna. E também tem que ser perto da zona de combate. O hospital de campanha fica na zona de risco, sempre de portas abertas. O grupo de oração sempre está de portas abertas, sem saber quem vai adentrar aquela porta, sem saber o tamanho de feridas. Vamos enfrentar batalhas dentro do grupo de oração, mas o Senhor vai nos dar as forças. E receber todo tipo de ferido. O hospital de campanha recebe todo tipo de ferido. Do mesmo jeito é o grupo de oração. Vai precisar de servos de diversos ministérios para poder combater melhor. Portanto, se faz necessária uma formação contínua e eficaz, capaz de responder às mais difíceis feridas da alma e do corpo. E tem que ter gente atenta o tempo todo. No hospital de campanha é assim, os médicos e enfermeiros precisam fazer plantão, estar sempre alerta para receber os pacientes. Do mesmo jeito no grupo de oração, os servos precisam estar alegres, motivados. Não pode faltar ao servir. Assim como não devem servir tristes, desmotivados. Se estivermos tristes, vamos nos confundir com os doentes. Podemos até morrer juntos, né? E quinto, o hospital de campanha, auxílio para o hospital. Igreja, um hospital de campanha recebe, trata e muitas vezes serve de apoio para o hospital maior fixo. E qual é o nosso hospital? Da RCC. Por meio dos grupos de oração, damos à igreja. A igreja é que vai ser o nosso, onde nós vamos ser devolvidos, né? Precisamos ser essa ponte entre os feridos. Muitas vezes nós fazemos os primeiros atendimentos, tratamos as feridas mais urgentes, mas existem aquelas que só podem ser curadas com o auxílio dos sacramentos, com a ajuda de um sacerdote. Né? As confissões, as pessoas que estão numa situação irregular, que não recebem Jesus na Eucaristia, para voltar a receber. Então são essas características que nos fazem ter uma dimensão da importância que somos na vida de tantas pessoas, na vida da igreja. Por tudo isso, uma palavra vem nos ajudar no combate, que é a Efésios. Finalmente, irmãos, né? Todo mundo sabe decorar. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir a cilada do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do seu dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçar o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. E intensificar as vossas invocações e súplicas, e orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado a anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. E nós vamos agora para o último, o nono. É o cenáculo de Jerusalém nos dias de hoje. O grupo de oração é o cenáculo de Jerusalém nos dias de hoje, o lugar da expectativa e do cumprimento da promessa, que é perene. Um espaço privilegiado para que o genuíno Pentecostes se atualize e se concretize na vida das pessoas.
Então, no cenáculo, os discípulos não vão sozinhos, eles vão com quem? Com Maria. A presença de Maria nos garante que eles esperam em atitude de profunda oração, louvor e ação de graças, fé expectante, desejo de receber a imagem de Deus, meditarem nas promessas de Deus por meio de sua palavra. Como nos ensina o Frei Raniero Catalanese. No cenáculo, Maria foi a madrinha da igreja, pois só pode ser madrinha e, portanto, apresentar outro para o batismo alguém que já foi batizado anteriormente. E nós vamos para a conclusão. Então, o que foi que nós vimos nesse capítulo? Neste capítulo abordou sobre o que é o grupo de oração, muito mais que a vontade humana. Vimos que é um desejo do Senhor, baseado em vários exemplos, como a célula, o tesouro, a porta aberta, o lugar onde o amor de Deus entra em ação, seja pela fonte da misericórdia, seja pelo tratamento das almas feridas que chegam ao grupo de oração necessitadas de cuidado, assim como no hospital de campanha. Nossos grupos de oração precisam gerar santos, e dentro dos grupos ainda não vimos sinais de santidade. Precisamos olhar para cada um dos servos de maneira única e pessoal. E precisamos também olhar para além do grupo de oração, da porta para fora. Quem sabe os santos estão lá fora, na rua, esperando somente o nosso convite. Lembrando sempre que as portas um dia se abriram para nos acolher e assim devem permanecer para receber tantos mais que precisam ouvir falar de um Deus vivo e presente em nosso meio. Devemos experimentar Pentecostes todos os dias, nos encher da força do alto todos os dias para sair às ruas e anunciar que Jesus é o Senhor e que o Espírito Santo é aquele que pode fazer nova todas as coisas. Somos o grupo de oração, somos a renovação carismática católica, somos o rosto, o sinal e a memória de Pentecostes hoje e assim devemos continuar sempre. Amém? Aleluia.